Vamos lá pegar ele, ó. Eu acabei colocando tudo. Ok, então ele, o que acontece? A gente vai pegar, o pessoal deletar o corredor aqui. A ideia é também fazer o corredor aqui no... Tá, eu preservei o alinhamento. Então, vocês se recordam que na primeira aula que a gente tinha traçado esse alinhamento, eu tinha feito como tipo centerline. Quando a gente utiliza esse tipo de geometria, o que vai acontecer? Vou forçar uma situação para vocês verem. Acontece que ele não traz para mim algumas informações importantes referentes à ferrovia. Então, para a gente poder definir quanto a gente tem, por exemplo, de largura entre os trilhos. Tá? Então, quando a gente vai criar um alinhamento, se vocês forem criar um alinhamento e tiverem que imputar esse parâmetro de superelevação, vocês podem utilizar o tipo de alinhamento rail. Tá? Então, como eu já tenho um alinhamento criado aqui, eu só vou alterar para rail, né? Não foi feito aqui, né? Ele foi anteriormente criado como centerline, eu só alterei aqui para rail, que pode ser feito dessa forma também. E aí estipulei a largura de 1,60 entre os trilhos, que é relativo lá às distâncias que a gente tem na nossa seção típica. Tá? Então, para esse caso específico, a gente fez para uma bitola métrica. Tá? Se eu não me engano, tá? Eu não sei se é larga ou métrica, mas se alguém quiser corrigir, pode corrigir. Acredito que para esse caso seria larga, acho que se eu não me engano, métrica é de 1 metro. Então, com isso, ó, a gente estipulando essa distância entre os trilhos, ele vai imputar em uma das fórmulas de superelevação esse valor aqui, tá? Então, onde a gente faz todo o processo de superelevação pelo design criteria. E se eu quero adotar uma velocidade de 60 km por hora ao longo da minha via toda, então indico aqui o destaque inicial, que era 138 km, tá? Com esse valor aqui, ok? Agora aqui eu já tenho isso tudo calculado. Então já tenho isso tudo calculado. Eu vou explicar como é que funciona ali o design criteria, tá? Porque o design criteria já está carregado nessa aba aqui, ó. Design criteria você consegue carregar através desses 3 pontos, ó. Tá? Então eu trouxe aqui uma situação em que a gente tem, eu fucei bastante, eu pesquisei, o filme já tinha aí um design criteria da Valec, do passado, e lá a gente tem uma tabela em XML, tá? É uma extensão, aqui como está sendo mostrada, abaixo. As mesmas que a gente trabalha aqui para o shortcut, essa extensão. E para a gente poder visualizar os dados desse banco de dados, né, a gente tem que fazer o seguinte caminho, ó. Eu posso selecionar o alinhamento, que lá vai ter lá a opção Design Criteria Editor, tá? Clicando aqui, ele vai aparecer uma tela como essa. Eu já tenho carregado essa mesma XML que eu comentei com vocês. Se quisesse carregar, eu poderia fazer isso por aqui, ó. Ok? E aí eu tenho lá em sistema métrico, etc. Mas o principal, você tem a tabela de raios mínimos. Então é aquilo que eu estava comentando, a gente sai por intervalo. Pode ser por tabela ou pode ser por fórmula. Ok? No caso da tabela e da fórmula, você tem os mesmos parâmetros, tá? Associados aqui. Então, o que ele está dizendo para você é o seguinte, ó, dentro dessa velocidade que você está trabalhando para a locomotiva aí, o raio mínimo aceitável, o limite que você pode trabalhar é 343. Se eu tiver um raio menor que o mínimo, ele vai avisar por um ponto de exclamação para mim na tela. Então lembra que eu tenho esse design criteria carregado aqui, né, para esse endereço. Então, vamos supor que eu queira trabalhar, isso vai ficar bem fácil de vocês entenderem, com um raio mínimo menor que o que está sendo estipulado para a minha curva circular, né, que é o elemento onde a gente imputa esse valor, né, de raio. Veja que aqui ele já nos avisa, com base nessa tabela, o meu limite. Né? Então, se eu colocar, por exemplo, 340 metros, não sei nem se ele vai deixar, porque tem um comprimento também espiral a ser respeitado, mas ó, deixa 340 metros. O que vai acontecer aqui? Ele vai dizer que o software, né, entende que você está fora dos parâmetros aí adotados para a classe de ferrovia que foi considerada. Né? Então ele diz aqui, ó, o raio que está sendo trabalhado é 340, sendo que o mínimo aceitado é 243. Tá? E o que isso impacta ali na superelevação? O raio e o comprimento, eles sempre vão entrar como variáveis da equação da superelevação. Vocês vão ver ali, eu vou mostrar. E a mesma coisa funciona para comprimentos de espiral. Okay? Portanto, uma vez que eu venho novamente aqui na Design Criteria, ele tem, além da tabela de raios, a tabela de transições. Tá? Então vou expandir todas as caixas aqui, e aí a gente vai começar por ali em cima. E também tem então, tabelas e fórmulas. No caso da tabela, ó, acessando aqui a velocidade de 60 km por hora, vejam que o raio mínimo, tá, em relação à milimetragem, né, a gente está entre 500 e 600 metros, porque a gente tem lá próximo de 560 metros. Correto? Vamos voltar lá para ver? Vamos dar um Ctrl Z aqui, ó. Perdão, 530 metros, tá? 530 metros. Então, se eu tenho aqui 530 metros para o raio da curva circular
E, comparando com o que a gente tem na tabela aqui, a milimetragem dele vai estar dentro desse intervalo, entre 500 e 600. Vocês vão ver até que vai bater 90 milímetros, tá? De desnível. Tá? Então, é aquilo que eu estava dizendo. Tem zero de desnível. A hora que chegar na curva circular, no ponto notável EC, ou SC, né? Espiral a curva circular, ele vai bater o desnível por um lado que se entende, né? Em relação à curva por lado externo ali. Tá? O caimento em relação ali ao escoamento adequado, né? Então, expandindo ainda mais essas tabelas, ó, você tem tanto a transição recomendada como a mínima absoluta. Então, com 60 km por hora, a transição recomendada, ou seja, o comprimento da sua espiral, por caso que a gente está trabalhando aqui quando a gente está trabalhando com uma transição recomendada, ok? O comprimento da espiral teria que ser 200 metros. Como a gente está trabalhando com mínimo absoluto, tá? Perdão, a gente está com 530 metros de raio da curva circular. Então, para uma transição recomendada, o comprimento da espiral teria que ser 130. Para uma mínima absoluto, o comprimento da espiral teria que ser exatamente o que foi proposto no estudo ali que a gente está usando como base, que é 65 metros. Então, ok. Vai estar em 0 metros de desnível. Para chegar a esses 90 milímetros que eu comentei com vocês, ele vai percorrer todos os 65 metros, nem mais nem menos. Então, ele não vai fazer, por exemplo, 90 milímetros quando ultrapassar os 65 metros já dentro da curva circular. Não, ele já vai fazer exatamente no ponto notável que a gente precisa. Tá? É assim que o software pensa, né? E aí você tem também as questões de fórmula, né? Então, por que eu digo a questão de fórmula? Porque você também consegue optar por usar a fórmula para fazer o cálculo de superelevação. Né? Então, você tem lá uma Kent fórmula que ele envolve variáveis como velocidade e raio, são as mesmas imputadas ali no alinhamento, ok? E esse é o raio máximo, então ele não vai